Olá pessoal, e aí, bem-vindo aqui ao meu canal do Alan Braga. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho da gestão financeira. Mas o que que é isso? É de comer? É de beber? Não, é de pegar. E é uma forma de cuidar do seu dinheiro. Então, a gestão financeira envolve muitos aspectos os quais a gente poderia trabalhar. Mas hoje eu escolhi um assunto especialmente para falar para vocês, que é o fluxo de caixa, que é uma ferramenta muito utilizada dentro das empresas e que pode ser utilizada também no seu orçamento doméstico. Tá? Essa ferramenta é bastante importante porque ela nos permite o acompanhamento financeiro da nossa vida, né, da nossa vida financeira e tomar decisões importantes sobre ela. Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho que, na verdade, pessoal, tudo começa com você, né? Fazer uma gestão financeira não é um trabalho simples e que no início exige algum esforço, porque você precisa recolher as suas despesas, precisa ter a disciplina de anotá-las, precisa ter a disciplina de colocá-las na planilha e precisa dedicar um tempo para que você analise um pouco do seu trabalho financeiro, né, da sua gestão financeira ali. Então é uma atividade que exige um pouco de esforço, claro que não é muito, algo como 1 ou 2 horas semanais são suficientes para que você coloque as coisas todas em dia. Tá? Mas o que é um fluxo de caixa, né? E para que serve o fluxo de caixa? O que que a gente faz com isso? Tá? Então, o fluxo de caixa, na verdade, ele é uma ferramenta de controle e que a gente consegue analisar as movimentações financeiras de entradas e saídas, seja do meu negócio, da minha empresa, uma minha pequena empresa, ou seja, do meu orçamento doméstico. Tá? O escopo que você vai utilizar depende somente de você. Mas é muito importante, hein, pessoal, uma boa dica, não misture as suas finanças pessoais com as finanças da empresa. Se você tem um negócio, o dinheiro que entra no negócio é para pagar as despesas do negócio. O lucro e o prolabore que os sócios recebem, sim, pagam as despesas pessoais, tá? Então, se você precisa fazer uma retirada maior para cobrir uma despesa sua pessoal, faça um lançamento no seu fluxo de caixa como retirada do sócio, ou seja, um lucro, tá? Uma retirada de lucro. Isso vai diminuir, obviamente, o lucro operacional da empresa. Tá? E para que serve também? Para separar as entradas e as saídas de dinheiro, para que a gente possa ter um resultado operacional de forma que você consiga gerir o seu negócio onde as entradas de dinheiro, ou seja, as suas receitas, sejam sempre maiores do que as despesas que você tem num determinado mês ou num determinado ano, tá? Então, todos nós, e inclusive os assalariados, devemos, tá, gastar menos do que o que ganhamos, sob pena de ficarmos com dívida no mercado se fizermos ao contrário. E viver de empréstimo não é bom. O empréstimo é um recurso para você cobrir uma necessidade imediata de maior fluxo de dinheiro num primeiro momento, mas ele não é feito para você viver dele. Então, se você tem um salário de 5 mil reais ou um lucro de 5 mil reais mensal, você precisa aprender a viver com os seus 5 mil. Tá? E não contar que você tem 5.500 porque tem cheque especial ou porque tem empréstimos que você pode fazer. Tá? Isso é um grande erro dos empreendedores e é um erro das pessoas também de uma forma geral, contarem com cheque especial como como se aquilo fosse um dinheiro que é seu. Tá? E não é verdade. Então essa ferramenta, o fluxo de caixa, ela vai ajudar você a entender aonde está indo o dinheiro, tá? Para onde o dinheiro está indo. Então imagina assim, existem alguns profissionais que têm um fluxo de entrada de receita irregular durante o mês. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses profissionais recebem dinheiro de diversos clientes ao longo de um período. E não uma única vez como os profissionais que trabalham sobre o regime de CLT. Então, esses profissionais que trabalham como regime de CLT, o seu salário entra uma vez por mês, no máximo duas, para as empresas que trabalham com adiantamento. Então, ele tem um adiantamento num determinado dia do mês, no dia 15, por exemplo, e depois o final do salário é pago no dia 30. Né?
Mas os profissionais que trabalham, os profissionais autônomos, profissionais liberais, pequenas empresas, o fluxo de entrada de receita é diário, tá? Então, imagine aqui um motorista de aplicativo, né? O motorista de aplicativo, ele trabalha hoje e a receita que ele fez no dia, ele receberá daqui a alguns dias, talvez uma semana ou 15 dias, tá? No entanto, ele tem despesas que vão ocorrendo todos os dias. Então, hoje você pode estar recebendo um dinheiro que você trabalhou há 15 dias atrás, tá? Mas, no entanto, você não pode pegar esse dinheiro todo que você recebeu hoje e imediatamente gastá-lo com outras despesas, porque ao longo das próximas semanas você terá despesas que podem ser maiores em termos de valor do que aquilo que você recebeu naquela semana. Então você precisa acumular dinheiro ao longo de um determinado período para que você arque com aquela despesa. Um exemplo muito claro é o cartão de crédito. Normalmente a gente concentra as nossas despesas no cartão de crédito para ganhar as milhas. Então você vai gastando, mas quando chega no dia do vencimento, você tem que ter o dinheiro para fazer o pagamento desse cartão. E muitas vezes o que você recebeu na semana não é suficiente para cobrir o que você gastou em um mês inteiro de cartão de crédito. Então, você precisa juntar esse dinheiro. E aí, com isso, se você tiver um fluxo de caixa mostrando quais são as previsões que você tem ao longo do período, né, dos próximos períodos, você consegue trabalhar melhor o seu dinheiro. Tá? E no fim, você também pode analisar que categorias ou que tipos de despesa o seu dinheiro está indo com mais facilidade e trabalhar no controle delas. Tá? No exemplo do motorista de aplicativo, um dos maiores custos que existem é o combustível, com o qual não tem muito jeito. No máximo, você pode pensar numa forma diferente de dirigir para economizar combustível. Tá? Mas existem outros custos que você pode ver que o dinheiro está indo, tais como lavagem. Se você lava o carro todo dia num lava-jato, você vai ter um fluxo de saída de dinheiro diária daquela lavagem que você precisa ter para cobrir. Se você vê que ao longo de um mês você está gastando muito com lavagem, talvez você possa alternar os dias de lavagem do carro, fazendo você mesmo uma limpeza e uma higienização. Tá? Então essas são algumas soluções que a gente pode ter. Eu trouxe para vocês aqui o que eu chamo de regra de ouro. No mercado vocês vão ver muitas referências sobre regra dos 50, 30, 20. Eu aqui fiz uma adaptação para que vocês pudessem entender dessa regra 50, 30, 20, tá? Mas é uma regra muito bacana e importante para vocês entenderem que é o seguinte. Numa empresa, né, num pequeno comércio, numa loja de prestação, uma empresa de prestação de serviços ou alguma coisa que assim o valha, você tem três grandes tipos de gastos. Um são os gastos fixos, que consomem uma boa parte do seu dinheiro. Tá? Por gastos fixos, entenda aqueles com os quais você deve pagar todos os meses, tais como o aluguel da loja, tais como o condomínio da loja, os funcionários, luz, gás e outros desses custos com os quais você precisa arcar todo mês. Tá? Então, eu costumo brincar dizendo que quando o mês abre, você já abre devendo todos os seus gastos fixos. Tá? Então, você precisa correr atrás durante aquele mês para fazer dinheiro para cobrir os seus gastos fixos. Tá? Os gastos variáveis, eles são aqueles que você tem em função do produto ou do serviço que você presta. Então, se você é um restaurante, talvez todos os materiais, os insumos que você compre para fazer a alimentação são gastos variáveis, porque depende do volume de comida que você vai produzir, ou depende do volume de comida que você vai comercializar. Quanto mais comida você comercializa, né, quanto mais pessoas vão ao seu restaurante, maior serão seus gastos variáveis. Tá? Normalmente eles tendem a ser um pouco menor do que os gastos fixos em muitas empresas, tá? Mas não há uma regra. E ainda há os investimentos. O que são os investimentos? Normalmente os empresários investem pouco do dinheiro da empresa para melhorias, reformas e expansão do negócio. Então, se hoje você tem um restaurante que faz comida a peso, talvez você possa expandi-lo para ter ali uma sorveteria,
ou alguma coisa que assim vá acrescentando ou agregando coisas ao seu negócio. Então você está pegando um dinheiro que faz parte do resultado operacional da sua empresa, que seria o lucro, e recolocando para investimento, para que o negócio possa crescer. Tá? Investimento também pode ser reserva. Você também pode guardar dinheiro para emergências, tais como agora as empresas muitas estão fechadas por conta do Covid-19, e estão precisando pegar as suas reservas para pagar funcionário porque não estão tendo movimentação de receita. Então esses investimentos que são feitos, são guardados para que depois eles componham um uso futuro para o crescimento do negócio, tá? Ou para a cobertura de algum risco, como foi esse caso aí. Como fazer um fluxo de caixa? Bom, para fazer um fluxo de caixa, pessoal, é muito simples. Basta que inicialmente você liste suas receitas do último período e suas despesas, fazendo uma classificação delas. Essa classificação seria luz, gás, impostos, pessoal, salários, mais encargos. Cada empresa tem uma classificação. Tá? Nós não podemos aqui ter uma classificação padrão para as empresas, mas cada uma tem a sua. E óbvio que tem algumas categorias que são similares dentro das empresas, vocês vão ver aqui no exemplo que eu vou dar para vocês. Mas para começar é assim. Depois você precisa, além de listar o que você já teve, que são as receitas e as despesas já realizadas, você vai fazer uma projeção para os próximos períodos, tá? De tudo que você vai receber e de tudo que você vai gastar. Mas como que eu consigo fazer uma projeção de tudo que eu vou receber? Bom, você precisa começar a trabalhar ou a exercitar um pouco de metas. Então, olhe para o passado e veja qual foi o comportamento de vendas ou de receita dos períodos similares no ano anterior. Faça uma comparação período contra período. Assim você terá uma visão melhor do que acontece e ainda tendo a possibilidade de avaliar as sazonalidades de um determinado mês. Tá? Depois, gente, planilha tudo. Coloca isso numa planilha. E aí você vai analisar. Analise aqueles gastos que você eventualmente pode revisar para aquelas categorias que você mais utiliza, né? E é onde você vai concentrar os seus esforços para análise. Não adianta você olhar uma categoria que, embora tenha uma despesa constante, mas é algo que você não pode fazer muito por ela, tal qual o aluguel. Né? Você não pode fazer muito, você não vai mudar a sua loja de lugar. No máximo você conseguirá uma negociação, mas você não vai ficar olhando para ela todos os meses ou todos os dias. Mas já a luz para um comércio talvez possa ser analisada. Já os materiais que você compra, os desperdícios que você tem, poderão ser analisados e verificados. Tá? Existem outras coisas de análise financeira que pode ser feita, mas para simplificar eu vou parar por aqui. Um ponto bastante importante a ser dito é que cada empresa, cada pessoa, cada profissional poderá utilizar-se de períodos diferentes para essa análise. Tá? Então, se eu fosse um motorista de aplicativo, eu trabalharia com fluxo de caixa diário durante o mês. Porque eu sei as receitas que eu fiz no dia, com as corridas que eu pratiquei, e sei as despesas, os dias que eu tenho que pagar e quanto tenho que pagar. Quanto eu gasto de combustível naquele dia, quanto eu pretendo gastar nos próximos dias em função da minha jornada de trabalho e tudo mais assim. Já se eu fosse uma empresa, um salão de cabeleireiro, eu talvez trabalhasse com a visão semanal. Se eu fosse uma oficina mecânica, também trabalharia com uma visão semanal. As receitas da semana para pagar as peças que comprou, para pagar. E eu faria esse fluxo de caixa numa visão semanal. Tá? Talvez se eu fosse uma empresa de prestação de serviços, em que eu não tenho tantos gastos diários, tais quais uma clínica ou outra coisa, não estou dizendo que não tenha gasto todos os dias, apenas em que o fluxo desses gastos é um pouco menor e de mais fácil controle. Eu já faria uma visão desse fluxo de caixa mensal. Tá? Então, cada profissional, cada tipo de pessoa, cada família deve utilizar-se da visão do período que mais se adequar, tá, à sua necessidade.
Bom, mas aí como se faz um? Aí, pessoal, para fazer um fluxo de caixa, você precisa colocar a mão na massa. Tá? Então, colocar a mão na massa separe as suas contas. Né? Se você não tem uma lista de tudo que você gasta, pega um lápis, um papel e anota. Busque os documentos, os papéis, as contas. Vá lá, pegue essas contas todas e liste. Faça uma listagem nominal. E a partir daí você vai se utilizar de um Excel, que você pode você mesmo fazê-lo, né, do zero, ou simplesmente pegar um modelo pronto que já existe por aí. Tá? Quando você faz, você tem uma planilha um pouco mais personalizada para aquilo que você gosta. Quando você reaproveita, está sujeito assim, a entender aquilo que o outro fez. Tá? Qual dos dois é o melhor? Na verdade, não existe o melhor, existe aquilo que se adapta a você. Tá? Eu recomendo sempre consultar as planilhas gratuitas que existem, do Sebrae. Existem planilhas gratuitas de grandes sites que você pode pegar, elas não são muito adaptáveis. Tá? E a partir do momento em que você se familiarizar melhor com isso e achar que precisa de mais informação, aí você compra uma planilha de um desses sites que vendem planilhas já prontas, que não vai custar mais do que uns R$ 150, e o benefício de ter, né, uma planilha dessa é muito boa. Ou você pode contratar um profissional para te ajudar com isso. Se você precisar de uma indicação, precisar de alguma necessidade, pode fazer contato comigo aí no inbox, que eu ajudo vocês com essa planilha, tá bom? Eu aqui vou mostrar para vocês um exemplo de uma planilha para vocês entenderem o que é esse fluxo de caixa aqui. Então, numa primeira visão, pessoal, e uma visão muito simples de ser entendida, você tem as receitas. Tá? Então, suponha que você tem aqui uma loja de produtos para cabelo. Tá? Nessa loja você presta dois serviços, tá? Que são os serviços de tintura, tá? E o serviço de massagem, né, no cabelo. Não é um salão completo, mas você tem lá duas profissionais que fazem esses serviços com os produtos que são comprados na loja. Além disso, essa loja ela também pode vender pelo e-commerce, pelo site, onde ela recebe os pedidos e envia esses pedidos para as outras pessoas. Tá? É um exemplo bem simples, mas que é fácil de ser visualizado aqui. Então, nas receitas, tá aqui as receitas ao longo dos meses, você tem os produtos e serviços e outras receitas. Que produtos são esses? Os produtos que são vendidos na loja. E aqui está os valores de venda desses produtos ao longo dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Tá? A partir daqui, nós poderíamos fazer uma projeção de vendas baseada no histórico de vendas de cada produto. Então, você sabe que você tem uma média de vendas aqui, uma média de vendas desses meses, e você pode fazer uma projeção para os próximos meses, tá? De cada um desses produtos. Aqui a gente também separou os fretes, né? Fretes que são recebidos nas lojas, porque depois ele será alvo de custo quando você for postar esse frete, tá? Esse produto comprado. Alguns não terão, porque serão a venda física na loja. Então você vê que o valor do frete não corresponderá exatamente aos valores dos produtos vendidos, porque nem todos foram feitos pelo canal de compra, né, do e-commerce. Muitos foram feitos ali presencialmente. Tá? Então aqui você listou as receitas dos produtos. E uma informação muito importante. Você aqui não precisa listar produto a produto, senão você terá um trabalho enorme. Tá? No seu relatório de caixa do final do dia, né, lá no seu ponto de venda, sairá um resumo. Utilize-se desse resumo, né, das vendas feitas pelos tipos. Então, talvez você possa colocar aqui produtos para lavagem, produtos para coloração, produtos para massagem, tá? E assim outras categorias que você desejar. Para essa planilha funcionar melhor e você tiver outras categorias, basta você inserir novas linhas nessa planilha, tá? Tendo cuidado de copiar as fórmulas das células aqui, ajustar as fórmulas das células. O objetivo desse meu vídeo não é trabalhar Excel com vocês. Caso alguém tenha alguma dificuldade com o Excel, por gentileza pode fazer contato.
a gente pode ajudar, mas existem milhares de canais aí pelo YouTube que falam especificamente de Excel. Mas não é esse o objetivo desse vídeo, tá ok? Então aqui você vai lançar as suas receitas. Aqui você vai lançar as receitas dos serviços. Então tem lá os 2 profissionais fazendo seus serviços. Obviamente que eu aqui fiz um pelo serviço e não pela profissional que presta, ok? Vocês façam a divisão que acharem melhor aí para vocês. Tá? E as outras receitas, que são as receitas vindas de aplicações financeiras ou receitas extras que você venha a ter, tais como gorjetas e doações, enfim, coisas que são consideradas receitas e empréstimos recebidos, enfim, resgates de poupança, né, resgates de aplicações financeiras que vocês tenham feito e que precisam entrar aqui como receita. Tá? Com isso, vocês terão o total das receitas ao longo do período. Então, aqui você tem o total ao ano e aqui a média de receita mensal. Tá? Então, você sabe mais ou menos com o quanto, baseado no histórico desses 4 meses, a sua empresa tem de receita para poder fazer as projeções aqui do ano. Tá? Ok, agora vamos para as despesas, como vocês viram lá na regra de ouro, despesas fixas e despesas variáveis. Tá? Aqui existem uma série de categorias para essas despesas, tais como condomínio, tais como energia elétrica, impostos, prolabores, seguros, pessoal, salários mais encargos, tá? Tudo desses 4 meses aqui já apurados. Mais uma vez, o trabalho é de se fazer a projeção para os próximos meses e então entender as necessidades. Talvez você possa ter aqui, ao longo dos meses, variações muito grandes para cada uma dessas coisas aqui que você precisa analisar. Okay? Com as despesas variáveis, o trabalho é o mesmo. Okay? Como eu já disse, para a receita, se precisar de outros tipos, é colocar aqui. E assim você vai fazendo o lançamento, como materiais de escritório, serviços de terceiros, né? Material de trabalho, material técnico que você tem. Tá? Então aqui você vai colocar. Isso vai te dar o total de despesas. Então, se você pensar em termos de resultado do mês, as receitas menos as despesas te trazem o resultado do mês. Tá? Porém, para o resultado acumulado, que é o somatório dos resultados aqui, existe uma outra informação que é importante de ser lançada, que é o quanto você tinha de ativos no início desse ciclo. Mas o que isso significa, quantidade de ativos? É o dinheiro que você tem parado na sua conta corrente quando você começou a fazer o seu fluxo de caixa. Então, se você começou em janeiro, esse aqui é o saldo de 31/12. Se você começou em fevereiro, esse aqui seria o saldo das suas contas correntes, né, no último dia do mês de janeiro. Tá? Por que esse saldo aqui é importante? Porque para o período acumulado, você apura o resultado do mês. No entanto, em um determinado mês, como foi o exemplo aqui de fevereiro, houve uma despesa que fez com que o resultado do mês fosse negativo. Isso quer dizer que você está devendo no banco? Não, porque se você já possuía ativos no banco, ou seja, saldo da conta corrente, este saldo da conta corrente cobriu esse saldo negativo, que é o que está sendo mostrado aqui no acumulado. Então, você tinha um saldo positivo, né, aqui no acumulado e passou a ter um saldo negativo no mês, mas ele não ficou negativo no acumulado porque este saldo aqui cobriu. Okay? E se eu quiser saber o que aconteceu aqui com as minhas despesas? Tá? Bom, basta você olhar para os períodos, para as médias, e buscar o período onde essas despesas foram maiores do que a média. Tá? E aí você encontrar valores, então você vai analisar cada um desses aqui e talvez você vai encontrar aqui um item que foi o imposto, tá? Que efetivamente foi muito maior do que os outros meses. Então você vê que há uma variação alta aqui entre a ordem de grandeza dessas despesas, tá?
e isso fez com que esse mês aqui ficasse com um valor maior, ok? Então você encontrou aqui e descobriu isso. Obviamente que se você fizer essa projeção para os próximos meses, você terá uma visão muito melhor dessas sazonalidades de despesa e poderá comparar. Tá? Mas essa projeção aqui é assunto para um outro vídeo que eu vou fazer depois para vocês, falando sobre orçamento. Tá? Porque aqui nós estamos trabalhando com o realizado. Mas, inicialmente, para um primeiro entendimento, bastaria que vocês lançassem aqui qual é a previsão para os próximos meses, e mês a mês vocês transformariam aqui em despesa realizada e utilizariam os outros como previsão. Ok? Para um primeiro entendimento, essa maneira como a gente fez aqui está muito boa. Depois nós vamos falar de orçamento e vamos falar sobre comparação orçamentária, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, passem para os amigos, passem para os empresários, para aqueles colegas que vocês acham que podem se beneficiar desse vídeo, para entender um pouco mais de como administrar melhor o seu negócio e a sua vida financeira. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.